Olá, olá, gratidão por receber você aqui novamente. E eu aproveito para enfatizar a importância de você ir deixando seus comentários, suas reflexões, suas percepções sobre a leitura, para que a gente possa trocar nossas experiências, porque o aprendizado, ele não vem apenas da leitura, né? Ele vem também das nossas reflexões. Uma pessoa pode ter insights diferentes de outra e o compartilhamento desses insights é benéfico para todos. Então hoje nós vamos ler o capítulo que se chama Uma Conversa com os Pais de Mônica. As últimas notas da música estavam se esvaindo. Enquanto a mãe de Mônica preparava sua filha para deitar, seu pai ficou com o professor na sala de música e teve a oportunidade de abrir seu coração para ele. Estamos muito felizes porque você veio nos ver esta noite, disse ele. Já que, francamente, estamos muito preocupados com a Mônica. Como você mesmo sabe, ela é uma criança muito sensível e muito talentosa, pelo menos no que diz respeito à música. E agora, estamos notando coisas nela, em especial, recentemente, que realmente nos preocupam. Não é uma alteração de humor ou mudança temporária. Minha esposa tem notado fatos muito estranhos. Neste meio tempo, a mãe voltou para a sala e disse: "Você poderia ter visto um maior exemplo disso agora. Ela adquiriu hábitos muito estranhos. Não se deita para dormir até que tenha primeiro olhado embaixo da cama para ver se tem alguém lá. Ela acabou de repetir esse ritual noturno. Afasta cuidadosamente o cobertor, como se um estranho pudesse estar dormindo em sua cama." "Isso não é estranho?" perguntou o pai. "Certamente algo deve estar acontecendo dentro dela. Mas isso é uma única coisa", continuou a mãe. "Temos um grande espelho no hall de entrada que está pendurado perto de um armário. É difícil acreditar, mas existem momentos nos quais Mônica não passa na frente dele. Um dia ou dois atrás, fiquei na frente do espelho antes que ela entrasse na sala de música, que fica do lado oposto a ele, na entrada. Minha esposa fica muito orgulhosa em poder tapar todo o espelho", disse o pai de Mônica jocosamente, prevenindo-se com um sorriso dos ataques gentis da esposa a isso. E o marido continuou: "Temos pendurado casacos sobre ele para que pelo menos não perturbe mais a nossa filha." O professor escutava atentamente. "Mas isso não é tudo", continuou a mãe. "Preciso contar para você algo mais que vi um tempo atrás." O pai interrompeu. Minha esposa estava de pé diante da janela do pavimento superior. De lá, temos uma vista panorâmica de toda a rua. Lá vinha Mônica da escola. Estava caminhando vagarosamente como de costume. Então, de repente, começou a correr como se tivesse ficado louca, correndo como se alguém, não sei quem, estivesse atrás dela. Mas não havia ninguém à vista. Não havia uma única alma em toda a rua, exclamou a mãe. Ela correu para a porta da frente, procurando com grande pressa sua chave, e então achou com dificuldade o chaveiro. Finalmente, abriu a porta, transpôs de um salto o capacho e... O que ela fez então? Diga você. Você viu e ouviu o que ela fez, disse a mãe enquanto sinalizava com a cabeça para o marido. Primeiro ela pisou com força e então murmurou: "Estou salva, salva." "Você pensa que isso é normal?" O pai olhou para o professor esperançosamente. Por um momento, sem falar, o professor pensou sobre o que tinha ouvido. Então disse: "Não posso dar uma explicação no sentido usual. Entretanto, talvez possa ajudar vocês, se souberem que não são apenas vocês que estão preocupados com vivências desse tipo. Vivências de crianças que, como sua filha, estão tendo que lidar com a transição entre os 9 e os 10 anos. Por favor, fale-nos mais sobre isso", disse o pai. Nessa idade, a criança enfrenta um limiar efetivo entre a primeira infância e as impressões completamente novas que se apresentam a ela. De repente, ela percebe o seu entorno quando antes não percebia. Quase se poderia dizer que ela esteve se relacionando com o que estava à sua volta através da imitação, vivenciando seu ambiente numa espécie de doce sonho. Agora isso terminou, e Mônica percebe. Todas as coisas que vocês descreveram estão de certa maneira relacionadas a isso, mas o que realmente gostaria de lhes contar não é do tipo de explicação científica que as pessoas procuram hoje em dia.
Não se preocupe com isso, disse o pai. Vamos em frente. De certa forma, disse o professor com um sorriso. Temos várias opções. É como a interpretação de um sonho. Acredito que tudo o que vocês têm observado sobressai sempre que a filha de vocês está experimentando a transição que mencionei de uma maneira especial. Podemos ver isso nitidamente, seja em conexão com o limiar da casa ou a passagem do dia para a noite. E o espelho? Pergunta a mãe. O professor pensou sobre isso por um momento. Como já falei, não só vocês observam esse tipo de coisa. Nesta idade, o espelho faz parte das coisas da casa com as quais a criança se confronta. Mas por quê? Perguntou a mãe. Não há explicações para isso. Ou melhor, não conheço nenhuma explicação para isso. Mas podemos entender o que acontece na alma da criança quando é perturbada por sua imagem no espelho. Ela não quer estar exposta dessa maneira e este confronto consigo mesma, pois justamente nesse instante seu eu começa a tomar conta do seu destino. A criança vive interiormente essa situação de limiar e neste processo o espelho é como que uma caricatura e ela foge disso. Eu não tenho ideia que algo assim pudesse estar por detrás disso, disse a mãe e se calou. Mas se isso é algo que acontece nessa idade da criança, objetivou o pai, outras crianças também devem ter esse tipo de experiências. Você conhece alguma? Certamente, disse o professor. Apenas uma coisa deve ser levada em consideração. As crianças são muito diferentes umas das outras. O que você tem observado em sua própria filha, na verdade, não é nada inusitado. No máximo, o que não é usual é a intensidade, a força dos sentimentos, o grau de agitação com que tudo emerge no caso de Mônica. Mas existem realmente outras crianças com o mesmo tipo de experiências? Perguntou o pai, pressionando o professor a continuar. A mãe, entretanto, interrompeu nesse momento com uma nova linha de pensamento. Estou me lembrando quão profundamente nossa filha tem estado impressionada ultimamente com todas as coisas que você tem dito em classe. Vejo imediatamente isso, que ela fica pensando intensamente no que foi dito. A história sobre a queda do paraíso assombrou-a. Volta e meia, ela me pergunta o que é realmente o mal, de onde ele vem e por que Deus permite isso. Ela me pressiona arduamente com muitas perguntas, mas na verdade não presta muita atenção ao que respondo. Ela só quer desabafar e então continua refletindo sobre o assunto. Quando eu estava contando a história da queda, falou o professor, todos da classe ficaram totalmente em silêncio. Escutavam com a maior atenção. Você poderia escutar uma gota caindo. Nesse estágio, as crianças estão muito preocupadas com o bem e o mal, como vocês têm observado. Não quero me desviar da sua questão, disse o professor para o pai, mas, de certa forma, tudo está conectado. Justamente hoje, uma antiga colega, agora com 70 anos e com dificuldade para lidar com o trabalho de escrita, estava meditando suas memórias. O que escrevi tenho aqui na minha pasta de documentos e gostaria de ler uma passagem para vocês, em que ela descreve suas experiências quando tinha 9 anos. E nesse exato momento veio à minha mente com absoluta clareza que diante de mim estava toda a minha vida e que eu era eu mesma que teria que administrá-la. Ficou igualmente claro para mim que, a partir de então, haveria coisas que eu precisaria resolver totalmente sozinha, inclusive que eu teria que lidar com o mal. Ao dobrar o papel, o professor disse: vocês veem que aos 9 anos as crianças também já deram este passo em seu desenvolvimento? Além disso, não sei se vocês repararam que o cenário, por assim dizer, a parada do bonde corresponde de certa forma à descrição de sua filha sobre a experiência do limiar. Em muitos casos, as pessoas não observam suas crianças com tanta atenção como vocês têm observado. Muitas vezes, não se presta atenção ao que acontece de marcante nas profundezas da alma da criança. É como se algo muito novo quisesse entrar na natureza da Mônica, mas que não encontra acesso. O que é isso? Havia certo desconforto na voz do pai. Sim, você está certo, disse o professor. É o ser do eu da criança que está querendo entrar. Infelizmente, isso é algo que é muito pouco notado e apoiado. E também
que o lindo mundo da infância precisa ser deixado para trás. Ele submerge. Então, o medo aparece na criança. Ouça o que tenho aqui. É um poema que copiei do álbum de um colega que o escreveu aos 9 anos. O sol, de um vermelho brilhante, afunda no mar. Nada se move e tudo descansa. Então, a metade do sol afunda no mar. Pequenos raios ainda ardem no céu. Depois, o sol inteiro aprofundou no mar. Os últimos raios morreram no céu. Tudo se fez triste e vazio em volta de mim, como se eu nunca mais pudesse ver o sol. O professor olhou para os pais, observando. A mãe estava olhando para o chão, como se estivesse tentando se lembrar de algo do seu próprio passado. O pai parecia profundamente impressionado e parecia querer falar alguma coisa, mas não conseguia achar as palavras. Finalmente, o professor quebrou o silêncio e perguntou: que experiências vocês tiveram quando tinham 9 ou 10 anos? Tento me lembrar disso o tempo todo, disse a mãe. E agora sei, foi quando perdi meu pai. Então, ela voltou a ficar em silêncio. Seu marido olhou para ela com simpatia e então, de repente, falou: você sabe, minha lembrança deste tempo é muito similar. Também está conectada com morte. No meu 9º aniversário, meus pais me prometeram que iríamos para a praia durante as férias de verão. Nasci na primavera, e quando chegaram as férias pelas quais tinham esperado tanto, eu tinha 9 anos e 4 meses. Fomos para uma ilha. Ainda vejo nitidamente o que vivenciei lá. Eu estava com meu pai no meio da multidão de pessoas, que estavam muito silenciosas. Então, passou por nós um grupo de marinheiros carregando um caixão de ferro, muito pesado, que colocaram num barco. Em seguida, remaram em direção ao alto mar, tão longe que eu dificilmente conseguia ver o barco. Então, meu pai disse: olha, eles estão baixando o caixão na água. O capitão terá seu último lugar de repouso no fundo do mar. Jamais poderei esquecer a impressão que isso causou em mim. Nunca antes tinha passado pela minha cabeça que algum dia uma pessoa deitaria num ataúde. O pai ficou profundamente absorto. Algo estava acontecendo dentro dele, que o deixou alterado. O professor olhou para ele com simpatia. Você disse anteriormente, continuou o pai, com hesitação, e com uma voz inesperadamente profunda, que esta sua explanação pode ser comparada com a interpretação de um sonho, e isso poderia abrir para outras possibilidades. Obviamente, agitado internamente, o pai olhou atentamente para os olhos do professor. Quem é este ser desconhecido que minha filha procura embaixo da cama, que minha filha sente de repente que está perto dela, e de quem ela fugiu para dentro de casa? Quem é ele? Não poderia simplesmente ser algo ou alguém bom? Você não precisa ficar tão preocupado, disse a esposa tentando acalmá-lo. Você não teria como saber, pois meu marido e eu temos estado suspeitando de algo extraordinário, mas depois do que você nos disse esta noite, nossa ansiedade parece sem razão. Você não acha também? Falou para seu marido, procurando novamente acalmar sua agitação. Preciso lhe dizer francamente, disse o pai. Temos a impressão que nossa filha tem intuições muito concretas sobre a morte. Para uma criança tão altamente sensível, isso poderia ser bem possível. Era óbvio. Este era o motivo pelo qual o pai teve tanta pressa em pedir a visita do professor. Quanto a isso, posso tranquilizá-lo. O que vocês têm observado tem a ver com o que outros pais têm observado em seus filhos, neste estágio de transição. Suas observações são muito corretas, mas vocês chegaram a um final diferente. O pai imediatamente olhou para o professor. Não entendo bem o que quer dizer com observação e final, disse a mãe. De certa forma, vocês estão certos sobre o que sentiram quando a expulsão do paraíso aconteceu. Como eu disse anteriormente, foram ditas as seguintes palavras: barro você é, e barro voltará a ser. Mas isso não significa que Adão e Eva tivessem que morrer lá e naquele momento. Algo diferente estava sendo expresso. Um elemento que não existia antes, agora
Entra agora na consciência da criança, que é a consciência da mortalidade do ser humano. Você mesmo ouviu nossa Mônica ao piano esta noite. Ela mesma cria as palavras de sua música e ela geralmente tem a ver com morte. Fico imaginando que o que você vem dizendo explica um desempenho artístico precoce. O pai olhou imóvel para o carpete. O que me despertou especialmente enquanto a sua filha estava tocando, disse o professor, foi o pensamento de que aqui está uma criança de apenas 9 anos que já começou a dar uma forma artística à dor e à morte. Realmente me fascina quando uma criança dá atenção a isso. Poucas o conseguem aos 9 anos, embora todas passem por essa dolorosa experiência. Ao lhe dar forma, Mônica está se libertando. Pude ver isso quando deixou o piano. Estou certo de que, como artista, você mesma está muito familiarizada com esse processo. Os dois homens se olharam tranquilamente por um momento. Talvez eu possa acrescentar algo bem pessoal ao que estava falando, disse o professor, com certa hesitação. Enquanto isso, o pai tinha recuperado sua compostura. Se você for longe demais em seus questionamentos, sua filha mergulhará ainda mais para dentro de si mesma, estará focalizando demais a si própria e ficará deprimida. Deixe-a apenas seguir em frente e fazer música como ela gosta, sem que você veja nada de inusitado nisso. Você logo verá que a música é um tipo de terapia para ela. Você deve estar certo. Vejo que tenho de fato interpretado de forma incorreta seu lamento melancólico, a maneira dela expressar sua perda do paraíso da infância. Parece que estamos apenas lidando, por assim dizer, com o símbolo da morte, não com a morte em si. Vou ficar em paz com essa visão e estou feliz por tê-la ouvido. Enquanto eles estavam conversando, o professor levantou-se para ir embora. Por favor, fique mais um pouco, pediu a mãe. Você está nos ajudando muito esta noite, mas há algo mais que também me preocupa. Talvez você possa nos ajudar nisso também. Você teve a impressão de que nossa filha levantou-se do piano com uma expressão mais livre e confortável. Pode ser que seja o que você disse, mas eu senti algo muito diferente. Então continuou. Anteriormente, eu ficava no piano com a minha filha, ou ela vinha e falava: "Mamãe, venha, quero tocar algo para você." Como seus olhos brilhavam nesse momento, éramos um só coração e alma. Mas agora, minha simples presença a atrapalha. E você pensa que ela alguma vez me perguntou se pode tocar algo para mim? Ela nem pensa mais nisso. Toca horas para si mesma. Então, se levanta como se estivesse profundamente satisfeita, exatamente como você falou. Vai para o jardim, visitar uma amiga ou fazer alguma lição de casa. Faz tudo, exceto vir a mim. É como se algo tivesse acontecido entre nós. Isso tem acontecido desde que ela começou o 3º ano. Frequentemente, penso que estou perdendo minha filha, que ela não está mais ao meu lado. Esta manhã, disse o professor, eu estava falando para as crianças sobre o sacrifício de Isaac. Tenho que confessar que, por um longo tempo, eu mesmo não conseguia entender essa história. Entretanto, através do que vocês me contaram, pela primeira vez começo a vislumbrar algo do significado mais profundo dela. A mãe estava ouvindo com a maior atenção. Por muito tempo, continuou o professor, eu não conseguia entender que significado teria testar se Abraão amava mais a Deus do que seu próprio filho. Entretanto, agora percebo a diferença. O amor por Deus aparece por si, quando percebemos a atuação de um poder superior, divino, nas fases necessárias do desenvolvimento da criança, e ajudamos esta vontade superior para que este desenvolvimento necessário se realize completamente. Mesmo que, como é o caso da transição na vida, exija sacrifício. Este sacrifício requer que o amor da mãe se torne muito, muito grande. Este sacrifício requer que o amor da mãe se torne muito, muito grande, a ponto de libertar a criança para que caminhe livremente. Se não existisse nos pais a disposição para se sacrificarem, algo poderia se introduzir no desenvolvimento da criança, isso é,
dificultaria o desenvolvimento. O professor fez uma pausa. A mãe parecia entendê-lo, mas algo dentro dela rejeitava essa interpretação. Na verdade, esse é o problema pai-filho. Até certo ponto, isso também pode ser verdade, disse o professor, mas a história do sacrifício de Isaac é retomada posteriormente na literatura judaica. A história continua assim. Satanás vai até Sara na forma de um homem idoso e fala para ela: "Você sabe o que aconteceu? Sob o comando de Deus, Abraão sacrificou seu filho Isaque." O garoto chorou e clamou por piedade, mas seu pai mostrou-se irredutível. Sara deixou escapar um grito agudo, rasgou suas roupas e se jogou no chão. Chorando, ela disse: "Isaque, Isaque, meu filho, eu estava com 90 anos quando dei à luz a você, e agora o Senhor o abandona para a faca e o fogo. Mas isso foi o que Deus mandou", disse ela. "E o que ele faz está certo. São somente os meus olhos que choram, meu coração alegra-se." Sara não teve paz e foi procurar Abraão, mas, embora ela o tenha procurado em todos os lugares, não conseguiu encontrá-lo. Então, o demônio se transformou em um homem jovem e, vindo para ela, falou: "Isaque está vivo, Abraão não o sacrificou." Com estas palavras, Sara foi acometida por tamanha alegria que seu coração parou e ela caiu no chão, morta. O professor viu que a mãe estava travando uma tremenda batalha interna. Uma voz interna disse-lhe que não interferisse, apesar de querê-lo. A mãe não falou mais nada. Finalmente, o pai quebrou o silêncio. Ele havia encontrado na Bíblia a história sobre o sacrifício de Isaque, lendo-a rapidamente para si mesmo. Levantou os olhos e viu o que estava se passando com a mulher. Então, leu o seguinte: "Por teres feito o que fizeste e não teres poupado teu próprio filho, quero abençoá-lo e multiplicar teus descendentes como a estrela do céu, como a areia do mar, e através de um de teus descendentes todos os povos da terra serão abençoados." Isto aponta para o nascimento de Cristo, disse o professor. A mãe, como que transformada, virou-se para o marido e disse: "Acho que só agora faço ideia da ligação mais profunda. Cristo é o mensageiro do amor fraterno. Este amor não é o amor familiar, o amor de sangue. Por isso, preciso me afastar de minha filha. Vejo que um novo ser quer nela entrar, seu próprio ser. Ele quer se sentir livre do velho amor de mãe. Mais tarde, voltará a amar sua mãe. Tínhamos algo errado em mente. Estivemos de luto pelo passado. Os traços da infância perdem sua nitidez. Isso é passado, encerrou. Agora nossa filha se encontra consigo mesma. Poderemos estar próximos a ela e vivenciar tudo. Em suma, estou muito feliz com isso. Agora vejo minha filha por outra ótica." Eu não sei vocês, mas eu me arrepiei todinha com esse capítulo. E é uma nova separação, né? E gratidão, muita gratidão por eu ter tido a oportunidade de estar tão próxima dos meus pequenos nessa fase tão importante que foi a primeira infância. E outro comentário que eu faria aqui desse primeiro capítulo é aquele momento em que o professor fala, né, quão observadores estão os pais de Mônica, que a maioria dos pais não são assim. E foi realmente isso que eu percebi. E para finalizar, se alguém aqui tiver um maior conhecimento sobre a queda do paraíso, né, a questão de Adão e Eva na perspectiva da antroposofia e quiser trazer pra gente, fiquem à vontade, ficarei muito feliz em conhecer essa perspectiva. Um beijo no coração e até o próximo capítulo.